Vamos então para a nossa aula na Confissão Belga, no artigo 13, certo? Confissão Belga, artigo 13. Vamos aprender hoje sobre a providência de Deus. Que assunto importante, não é? E também consolador para nós. Claro que controverso, né? Porque com certeza algumas pessoas têm uma visão bem diferente da providência de Deus, mas nós cristãos reformados temos uma visão bem consoladora, confrontante, é claro, com a nossa natureza, porque realmente é puramente bíblica, mas ainda assim é um grande consolo de Deus para a nossa vida. Eu quero fazer a leitura então do artigo 13 da Confissão Belga aqui. Então acompanhe com atenção. Diz bem assim, artigo 13, a providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou nem as entregou ao destino ou acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios ajam com injustiça. E quanto àquilo que ele faz que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente além da nossa capacidade de entender, mas com toda a humildade e reverência adoramos os justos juízos de Deus que nos são ocultos. E nos contentamos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que ele nos ensina em sua palavra, sem transgredir esses limites. Essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal, guardando de tal modo as suas criaturas debaixo do seu poder, que nem mesmo um cabelo de nossa cabeça, pois estão todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do Pai. Nisso confiamos, pois sabemos que ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos para que não possam nos ferir sem a sua permissão ou vontade. Por isso, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Esse, então, é o artigo 13 de nossa confissão, a Confissão Belga, onde nós temos um ensino muito rico, não é? Muito profundo sobre a providência de Deus, não é? A providência soberana de Deus. E é muito bom, então, refletirmos sobre isso, meus irmãos. Eu vou, então, seguir aqui o script, né? E ler o estudo preparado e ainda fazer alguns comentários. Então, vamos prestar atenção, porque esse é um assunto muito importante. Então, primeiro, só ressaltando o assunto do artigo 13. No artigo 13, a Igreja confessa que este mundo, em que demônios e ímpios estão agindo, é governado por nosso bom Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Salmo 24 que nós acabamos de cantar, não é? Tudo pertence ao Senhor. Deus não fez o mundo para em seguida abandoná-lo. Ele continua dirigindo todas as coisas. Por isso, nada acontece sem a determinação de Deus. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. E o destaque, não é o que nós aprendemos aqui, quando o Senhor fala que Ele criou tudo por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo, não é? E ainda diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus não abandonou a criação. Algumas pessoas podem até entender que se há um Deus, não é? Esse Deus, ele é como o relojoeiro, não é? Que ele fez o relógio com toda a sua técnica, deu corda, deixou ali e foi embora. Ou seja, é um Deus que na verdade é impessoal, que não interfere, não intervém,
não é? E esse não é o entendimento bíblico de forma alguma. Por isso, irmãos, é importante compreender que Deus, não é, ele continua sustentando todas as coisas, toda a sua criação, certo? A existência depende dele, é como nós lemos em João, capítulo 1, não é? E verso 3, quando nós aprendemos justamente sobre Jesus Cristo e a dependência da criação dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, e aqui nós aprendemos que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo funciona, o mundo está aí funcionando de maneira dinâmica, porque há um Deus que mantém isso acontecendo. É o poder dele que nós testemunhamos em todo o mundo. Por exemplo, nós podemos perceber, como Paulo diz, não é, em Romanos 1, que o poder de Deus, o poder invisível de Deus, não é, se manifesta na natureza, nas coisas criadas. É isso que acontece. O poder de Deus, não é? Então, o que está mantendo todo mundo é o poder do Senhor. Como ele dirige tudo e faz tudo e faz acontecer tudo, assim tudo é bom e justo, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente, não é? Tão grandes e incompreensíveis são o poder e a bondade dele. Então leio mais um texto, porque essa afirmação da nossa confissão, não é, pode parecer estranha. Eu vou ler até esse trechinho de novo, olha. Como ele dirige tudo e faz acontecer tudo, assim tudo é bom e justo, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Não é? E aí alguém pode ficar pensando bem assim, nossa, simplesmente não dá para entender isso. É um ponto da fé, do cristianismo, que eu simplesmente não entendo, certo? E então eu queria ler para você o texto de Romanos 11, verso 33 e 35, que diz bem assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Ou seja, na verdade, não é? Quando nós não entendemos, é por nossas limitações. O ponto é que o conhecimento do Senhor, o seu poder, a sua soberania são tão imensos nesse sentido que nós somos limitados demais para podermos compreender. Isso é importante para entendermos, irmãos. Porque na continuação desse texto, não é? É o hino que nós cantamos. A Ele a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Quando Paulo apresenta a sabedoria infinita de Deus, não é? Mostrando que os seus desígnios eternos, profundos, que estão muito além de nós, absolutamente além, não podem ser compreendidos, nós adoramos a Deus. Na verdade, olhar para a obra de Deus e termos dificuldade de compreender alguma coisa deve nos levar a nos prostrar diante dele e adorá-lo, como Paulo ensina aqui, com sua atitude. Não é? Ficamos completamente pasmados diante do poder de Deus e diante dessa verdade temos que nos prostrar e adorar ao Senhor. Essa é a atitude bíblica, não é a atitude cristã verdadeira. Não queremos, irmãos, portanto, investigar as obras de Deus que ultrapassam nosso entendimento. Adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Somos discípulos de Cristo. O que Ele nos ensina na sua palavra é o suficiente e, ao mesmo tempo, o limite do nosso conhecimento. Isso é um ponto muito importante para nós. Uma observação aqui, não é? Nós estamos só revendo o que ensina esse artigo, não é o artigo 13, mas uma observação. Esta é uma atitude humilde diante de Deus. Não tentamos, por curiosidade, entender o que Deus mesmo não explicou em sua palavra. Apenas confessamos o que está escrito. E isto, por mais que seja chocante ao ser humano. Não julgamos as Escrituras, porque cremos que ela é a palavra de Deus. Nos submetemos a ela. Então isso é uma observação importante para nós. Nossa atitude diante da palavra do Senhor e de, às vezes, não conseguimos compreender algumas coisas que estão na Escritura, tem que nos levar realmente a uma atitude humilde. Este ensino nos traz um inexprimível consolo,
porque assim entendemos que nada acontece por acaso. Deus nos protege como nosso Pai Celestial. Por isso sabemos que os demônios e todos os nossos inimigos não nos podem prejudicar sem a vontade e a permissão do nosso Deus. Não é? Isso é importante para nós compreendermos também. Não é? Por isso, como o artigo 13 diz, rejeitamos o detestável erro dos epicureus que dizem que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. Eles são, nesse sentido, essa citação desses hereges históricos, vamos dizer assim, não é? Na história da igreja, realmente mostra que havia pessoas que entendiam que Deus ele simplesmente abandonou a criação. Né? Infelizmente, hoje ainda pessoas creem assim. Então, esse é o assunto do artigo 13, não é tão importante para nós. O que quer dizer, então, a providência de Deus? Esse é o assunto, a providência de Deus. Não é? O que isso significa para nós? O título do artigo 13 é a providência de Deus, mas não encontramos a palavra providência neste artigo. Mas no artigo 12, a igreja confessa que Deus governa todas as criaturas segundo sua eterna providência. Porém, o artigo 12 não aborda esse assunto importante. O artigo 13, sim, trata da providência de Deus e diz, em resumo, que a providência é que Deus dirige e governa todas as coisas conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Isso é realmente algo impactante para muitas pessoas, falar sobre a determinação de Deus. Nada acontece sem Deus saber, por exemplo. Em todos os atos de homens e anjos, a mão de Deus está agindo, de uma ou de outra maneira. Deus, conforme diz o artigo, não abandonou todas as coisas, nem as entregou ao acaso ou à sorte. Então, o Senhor, ele providencia. Jesus diz que pardais são baratíssimos, né? Ele usa o exemplo do asse, não é? Uma moeda de baixo valor. Mas tal passarinho não cai em terra sem o consentimento de Deus. E ele fala, até os cabelos todos de vossa cabeça estão todos contados, né? Mateus capítulo 10, verso 29 e 30, nós aprendemos isso. A providência de Deus se manifesta até nas coisas mínimas. Quando Cristo usa esses exemplos quando ele usou esses exemplos de pardais, não é? Que morrem, eles não morrem sem o consentimento de Deus, ou fala sobre os cabelos que são todos contados, ele mostra que, na verdade, a soberania de Deus se estende até as coisas mais simples, nos mínimos detalhes. Até aí vai a soberania do nosso Deus. E mais uma observação, então, como nós aprendemos nesse texto de Mateus. Há um só Todo-Poderoso, o que pode mandar o corpo e a alma para o inferno. Não é? Ou seja, é Deus. Esse texto de Mateus, se você for ler do verso 28 ao 31, você pega ele um pouquinho mais completo para compreender melhor o contexto. Então há um só Todo-Poderoso. A morte de um simples passarinho está debaixo da soberania de Deus, e isto não acontece sem o seu consentimento, ou seja, sem a sua permissão. Percebe? Se Deus permite que morram, eles morrem. E o oposto também é verdadeiro. Se Deus não permite que morram, eles também não morrem. Os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Isto é, até mesmo os mínimos detalhes da criação, todos estão debaixo do nosso Criador, do poder de Deus. Mas uma palavra que quebra a ideologia política marxista ambientalista, da turma do verde, por exemplo, que tratam a natureza, não é, ao nosso redor como sendo mais importante que o ser humano. Cristo diz que o homem vale mais que esses animais. Vale mais do que os animais. Vale muito mais. Entende? Como lemos na primeira pergunta, então, do domingo 1, do Catecismo de Heidelberg, não é, nas partes 5 e 6, ele também me guarda de tal maneira que, se é a vontade do Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Não é? É até importante pensar nisso, não é? Nesse princípio que o Senhor nos ensina. Não é? Enquanto o ser humano quer humilhar o próprio ser humano, a imagem de Deus no ser humano, o Senhor Jesus diz, olha, vocês valem muito mais do que esses pardais aí, do que esses animais. Não é? Isso é um princípio importante para nós.
Vamos observar ainda o catecismo de Heidelberg, não é? Em mais algumas perguntas e respostas. Nosso catecismo, domingo 9, em resposta à pergunta, não é? Diz bem assim: em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Parte 3 a 5 da resposta. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Alguém poderia pensar que os reformados não batem muito bem das ideias, né? Porque veja o que nós confessamos aqui em nosso catecismo. Não é? O que nós confessamos em nosso catecismo. E que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Estou confessando aqui que até mesmo as adversidades é o Senhor quem envia para nós. É Ele quem providencia até mesmo isso. As pessoas geralmente, muitas pessoas na verdade, geralmente querem entender Deus ou uma ação de Deus somente quando elas julgam que aquilo é bom. Quando é uma coisa circunstancialmente má, ruim, elas não querem dizer que aquilo é Deus. De forma nenhuma, Deus não tem nada a ver com isso. Nós confessamos que até mesmo as adversidades, não é? O Senhor é quem envia nessa vida conturbada. E que Ele mesmo vai converter isso em bem para nós. No domingo 10, temos o seguinte ensino. A pergunta 27, que diz bem assim: o que você entende por providência de Deus? Para observarmos a coerência, não é, das nossas confissões. Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Ou seja, é essa a verdade que nós confessamos. Deus providencia, não é? E não somente aquilo que nós julgamos como bom, circunstancialmente falando, não é? Mas até mesmo adversidades. É o Senhor quem envia, certo? E nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que confiar em Deus assim. Ou seja, esse é o Deus bíblico, não é? Não é o Deus imaginário, não é o Deus que Ele é aquilo que nós pensamos, que nós queremos que Ele seja. Não, é o Deus que se revela em Sua palavra. Outra coisa importante para aprendermos é justamente sobre a providência de Deus e o mal no mundo, já que estamos pensando em adversidades e estamos encaixando isso no assunto da providência de Deus. Temos que pensar sobre a providência de Deus e o mal neste mundo. É um assunto complexo. No que diz respeito ao mal que nos possa acontecer, podemos pensar em adversidades e prejuízos de que não podemos acusar ninguém, como nós vimos até na nossa confissão, nosso catecismo: fome, doença, até solidão. Porém, a Escritura diz, em Amós capítulo 3, verso 6, nenhum mal sucede à cidade sem que o Senhor tenha feito. Ouça a declaração bíblica. Nenhum mal sucede à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Então, cabe uma observação para esse texto. O texto de Amós está dentro de um contexto importante, o contexto profético. E a maneira como ele fala demonstra uma lógica compreendida pelos seus destinatários imediatos. Ou seja, o entendimento comum ao povo de Deus é que não há outro Deus, não há outro soberano. Se acontece, faz parte de sua providência. Então, vamos ler o texto de Amós 3, verso 6, agora até o 8. Não é? Olha o que o profeta diz, mostrando que é lógica, não é? Era a compreensão comum do povo. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Ou seja, é uma pergunta retórica, entende? É claro que o povo vai se estremecer quando a trombeta tocar na cidade. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Olha a compreensão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então é uma compreensão clara, não é, de que essa era a lógica que eles tinham ali. Ou seja, eles compreendiam muito bem que Deus é aquele que providencia todas as coisas.
muito mais, eu diria, na verdade, muito menos do que nós, né, dando um cavalo de pau agora, muito menos do que nós, em nossa geração, onde nós ouvimos o tempo todo as pessoas falando no diabo, não é? E dizendo que foi o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, nessas comunidades neopentecostais que ficam com esses verdadeiros shows, não é, para chamar a atenção, se fala muito no diabo, não é? E não se fala no diabo alertando sobre o seu ataque, né? Nós aprendemos pela Escritura, por exemplo, que o trabalho do diabo, que ele faz realmente, o seu objetivo é levar as pessoas ao pecado. Isso é desde o começo do mundo, não é? Ele estava ali tentando Adão e Eva, e assim ele faz com toda a humanidade, percebe? Mas as pessoas acabaram desviando o foco dessa maneira de agir do diabo, que é sutil, não é? Onde quanto menos as pessoas acreditam nele, vamos dizer assim, mais elas são afetadas, vamos dizer, porque a sua arma é a sutileza. As pessoas então acabaram pintando um diabo que é tão poderoso, não é? Que faz tanta coisa, que você fica espantado se ele não é tratado como um deus na geração de hoje. Né? Parece até aquele filme do Constantine, onde você tem uma dualidade entre, agora, Deus e um Deus equivalente, o oposto, que é o diabo praticamente. Percebe? Isso é estranho, isso não é bíblico na verdade. Essa compreensão não é fiel à Escritura. Irmãos, nós não podemos então entender de outra maneira. Certo? Os antigos então, eles compreendiam, ora, se está acontecendo alguma coisa, o Senhor está providenciando. Por quê? Porque há um só Criador e um só Todo-Poderoso, o soberano, o que providencia tudo. Não é? Somente os pagãos é que ficavam atribuindo, por exemplo, as manifestações naturais a supostas divindades. Não é? E hoje, no mundo moderno, muito ao diabo, a figura do diabo. E então não se dá glória a Deus por causa disso. Isso é importante para pensarmos. Mas o artigo 13 trata principalmente da inimizade contra Deus e contra a igreja dele. Porque fala sobre o pecado que se comete sobre, por exemplo, os demônios e os ímpios que agem injustamente, e sobre os demônios e todos os nossos inimigos. O mal, portanto, é principalmente a inimizade que os fiéis enfrentam por parte do mundo e do diabo, não é? Então, esse é o mal descrito aqui. Este mal da inimizade, porém, não acontece sem o controle de Deus, como a Bíblia nos mostra. Então, veja, o mundo, nesse sentido, luta contra a igreja. O mundo não ama a igreja, não é? Então, o mundo não é um monte de pessoas, de pessoas carentes com os bracinhos estendidos para o céu, dizendo, Pai, me salva, nós te amamos. Não, é totalmente o contrário. Né? As pessoas são hostis. Basta ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, e perceber que a luz esteve no mundo, Jesus Cristo, certo? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A maneira como nós percebemos no Evangelho como Cristo foi tratado, não é, mostra exatamente isso. Que o mundo, ele odeia a igreja, porque odeia Deus também. O mundo é rebelde contra Deus. Não é? Então, de todas as formas, certo? Mesmo a sociedade civilizada, não é? O mundo demonstra o seu ódio contra a igreja. Isso é fato, certo? Mas nem mesmo os nossos inimigos neste mundo, o diabo, o próprio mundo em si, não é? Estão agindo fora do controle de Deus. Nem mesmo isso que nos afeta, não é? E nos traz até sofrimento, está fora da soberania de Deus e da sua providência. Não saiu do controle dele. E a Escritura nos ensina isso. Vamos observar então. Por exemplo, Pedro repreende os judeus por terem crucificado Jesus. Mas ele acrescenta que este crime se realizou pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 2, verso 23. Aqui o apóstolo Pedro, né, no seu discurso, ele coloca, não é, de maneira correta, essa é a maneira bíblica, responsabilidade nesse sentido. Ele fala sobre a responsabilidade humana. Os homens quiseram fazer o mal a Jesus Cristo. Responsabilidade humana, mas mostra que tudo o que aconteceu, inclusive o levante deles contra o Senhor, é desígnio de Deus, determinado por Ele. Entende? Ou seja, soberania de Deus e responsabilidade humana. Ainda outro exemplo.
Um tal Simei amaldiçoou terrivelmente a Davi. Ele o fez por inimizade contra Davi. Mas este mesmo disse: ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, verso 9 a 12. Davi também tinha essa compreensão. Até mesmo aquilo que era contra ele mesmo, ele não tira isso, não é, do poder soberano de Deus, da sua providência. Entende? O rei Roboão, um mau governador, causou a separação entre as tribos de Israel. Foi a culpa dele mesmo, ele foi responsável. Mas aconteceu porque o Senhor queria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 15. Não é? Eu vou ler aqui o texto. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, não é? A Jeroboão, filho de Nebate. Então veja, como que a Escritura nos ensina de maneira tão clara, não é? É uma declaração bíblica, certo? E profunda para compreendermos que Deus é soberano e que Ele opera a sua providência em tudo. E aí cabe a observação também nesse texto. Alguns, quando leem textos assim, que estão aos montes nas Escrituras, não é? Querem usar como argumento a má compreensão dos autores, por exemplo. Alguns vão dizer justamente isso. Tipo, eles não entendiam muito bem as coisas. Eles não entendiam muito bem o que estavam falando. Eles não entendiam e por isso falaram coisas erradas, que não são verdadeiras, que mais tarde ficaram claras. Porém, isso não se sustenta, porque na ótica da revelação, uma coisa é a compreensão pelas limitações dos autores sobre, por exemplo, cosmologia, não é? Informações que cabem no universo científico. E justamente por isso que muitas pessoas têm usado as Escrituras para fundamentarem teorias científicas, ou supostamente científicas, como queiram. A Bíblia contém informações, isso é verdade, porém, nem todas as informações cosmológicas são exatas, no sentido de serem completas ou bem explicadas, porque não havia tanto desenvolvimento científico para serem precisos. Então tem informações que são imprecisas, não é? E nem tampouco é o propósito das Escrituras ser um livro de ciência. Então, se a Escritura tem, por exemplo, informações sobre cosmologia, sobre ciência no sentido geral, sobre a natureza, que são imprecisas, não é? Eu não tenho problema nenhum com isso, e nenhum cristão deve ter. Por quê? Porque o propósito da Escritura não é esse. Deus não entregou um livro de ciência para nós. Não é um livro acadêmico a Escritura. Não é? Isso é importante para compreendermos, irmãos. Outra coisa bem diferente é usar as limitações dos autores para argumentar possíveis falhas na teologia bíblica. Cosmologia fala sobre natureza, teologia fala sobre Deus. Por isso, as declarações bíblicas sobre Deus, que ferem o orgulho humano ou ultrapassam aquilo que julgamos como coerente, não são fruto de falhas lógicas ou teológicas. A teologia bíblica é perfeita. Estamos falando da palavra de Deus, que tem que tem um objetivo teológico, que tem um propósito teológico. Deus não permitiria que em sua própria revelação de si mesmo, as limitações, não é, dos seres humanos, dos homens, trouxessem distorções sobre a sua natureza, por exemplo. Os problemas estão fora das Escrituras, são externos, pois vêm de nosso coração, de nossa forma de interpretá-la, e não da própria Escritura. Por isso não adianta as pessoas, às vezes, quando tem que lidar com um texto, não é, que é bem contundente, onde o Senhor afirma que Ele fez aquilo que nós entendemos circunstancialmente como mal, por exemplo, e tentarmos proteger Deus. Não, Deus jamais faria isso, e o autor entendeu errado. De forma nenhuma. Aquilo que o Senhor revelou em sua palavra é aquilo e ponto. Não é? A nossa fé é na Escritura. Continuando os exemplos. Os egípcios começaram a odiar os israelitas, que estavam morando no Egito. Foi a maldade deles. Então ouçam bem, foi a maldade dos egípcios. Não é? Mas o Salmo 105, e verso 25,
diz que Deus mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. Isso é declaração bíblica? Entende? Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o coração humano. E Ele usa como Ele quer para os seus desígnios eternos e justos. Não é? Verdade que muitas vezes nos foge à compreensão, porque somos limitados, pecadores. Não adianta tentar dizer que eu entendo Deus completamente. Isso é impossível, não é pretensão de qualquer um. Certo? O Salmo 105 nos diz exatamente isso. Deus mudou o coração deles para odiarem o seu povo. A igreja de Jerusalém, ameaçada e perseguida, confessou perante o Senhor que os inimigos dela se ajuntaram para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos capítulo 4, versículo 28. É o que a Escritura diz. Veja, eles estão dizendo aqui, eles disseram isso, não é? Que toda a perseguição, todo o ódio do mundo, não é? Do império, dos judeus naquele período, contra os cristãos, contra a igreja, não foi uma coisa por acaso, não é? Não foi um acontecimento acidental, mas tinha um propósito. E ele fala, em Atos 4, verso 28, para fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, no fim, a providência de Deus é a manifestação dos seus eternos decretos. Não é? Da totalidade da Escritura fica claro que a providência de Deus se cristaliza, irmãos, até nos piores crimes. Por isso surge a pergunta: quem afinal de contas é responsável por todas essas coisas más? Porque à luz do texto bíblico fica claro que Deus é soberano sobre tudo. É isso que a santa palavra do Senhor nos diz, não é? E se é a Santa Escritura, é o próprio Deus dizendo. Isso é importante. Eu queria então chamar um testemunho. Vamos chamar a irmã Ana, né? Vamos chamar a irmã Ana para falar um pouco sobre Deus? A irmã Ana na Bíblia, não é? O primeiro, irmã Ana, quando eu falo, é a mãe de Samuel, viu? A irmã Ana é a mãe de Samuel. Primeiro livro de Samuel, certo? Capítulo 2. Vamos ler o cântico, a oração de Ana. Vamos observar então o que Ana diz aqui, né? O que esse texto inspirado nos ensina. Ouçam com bastante atenção aquilo que a palavra do Senhor nos diz. A palavra. Achou engraçado, pensou que era outra irmã, né, irmã Jéssica? Não, rapaz, é a irmã da Bíblia aqui, viu? 1 Samuel, capítulo 2. Diz bem assim, olha. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo.
Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, até aqui, até o versículo 10. Essa leitura, claro, é muito conhecida dos irmãos, não é? Dificilmente há um cristão que não conheça esse texto, mas talvez boa parte dos cristãos acabem lendo o texto e não pensando bem sobre o texto, não é? Eu não vou fazer uma exposição do texto porque não cabe aqui, mas o texto é muito claro, é muito objetivo, muito direto. A maneira como Ana expressa conhecimento de Deus aqui, de acordo com o registro de Samuel, não é? No seu cântico, na sua oração, é algo tão profundo, irmãos, que exalta tanto a soberania de Deus, o seu poder, não é? Absoluto sobre tudo, em que ela reconhece que Deus é o poderoso, que não há outro como o Senhor, ela exalta a Deus, não há outro como o Senhor. Ela traz uma exortação para que, no versículo 3, por exemplo, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, ou seja, cuidado para não falar o que você não sabe, não é? Não fale o que você não sabe, e então começa a exaltar, não é, a providência de Deus. E ela começa a dizer aqui, o arco dos fortes, isso é a providência de Deus, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis se riram de força, providência de Deus. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, providência de Deus. Até a estéril, não é, tem 7 filhos, ela tem a experiência de ter um filho, sendo que ela nasceu estéril. Quem a fez estéril? Quem cerrou a madre, de acordo com o texto de Samuel, no capítulo 1? O Senhor, não é? E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Verso 6, a providência de Deus, irmãos. O Senhor é o que tira e o que dá a vida. Não é? Então ela começa dizendo que não há outro como Deus. Ele é o soberano. E agora começa a expressar exatamente o que é a sua soberania na prática. Não é? E ele fala, faz descer a sepultura e a faz subir. E faz subir. Ouçam, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Veja, tudo isso é providência de Deus, é o que ela está dizendo. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. E por que ele faz isso? Por que o Senhor faz tudo isso do jeito que Ele quer? Ela diz aqui, ó, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. O salmo que nós cantamos, Salmo 24 no início. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. É do Senhor. Ele é o soberano. Não é? Ele é o soberano. Então, podemos observar aqui no texto de 1 Samuel um conhecimento muito claro, não é? E bíblico no sentido geral, não é? Fiel, onde nós percebemos que o registro nos mostra exatamente, não é, quem Deus é nesse sentido. Ele é aquele que providencia. Ele é o soberano. Eu lembro que uma vez, experiências antigas, não é, bem passadas, uma pessoa, quando comentava comigo esse texto, disse que, uma pessoa mais experiente, disse que esse texto aí não falava muito, porque na verdade o conhecimento que Ana tinha, ou que eles tinham naquele período sobre Deus era pouco. O conhecimento era pouco, então o texto não fala muito não. Basicamente uma maneira de você descartar o que o texto está dizendo. Claramente isso é uma artimanha, porque se você faz isso, você está descartando a verdade que é a palavra de Deus, e justamente porque essa palavra é contundente, porque mostra Deus como sendo absolutamente soberano. Não é? E disse a pessoa que isso, na verdade, esse texto era um texto de má compreensão. E aí paramos para pensar. Deus revelou essa palavra. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Deus revelaria de si mesmo informações erradas? Uma teologia falsa? Uma teologia errada, distorcida? Se essas pessoas que às vezes olham para um texto como esse, que são vários na Escritura, que mostram a soberania absoluta de Deus, querem tentar colocar culpa nos autores por suas limitações, porque eles tinham, e não foram negadas no texto. O estilo da escrita deles em si não é, mostra as suas fraquezas. Deus escreveu um livro para homens, usando homens.
Então, não é, dá para entender as limitações humanas. Mas quando o Senhor fala, não é, acerca de sua natureza, por meio de um autor da Escritura, essas informações não são, não é, em nada imprecisas, são perfeitas. Isso revela a verdade. E aí, na verdade, isso aqui é invertido. Pessoas que olham para um texto como esse e acabam dizendo que é fruto de má compreensão dos seus autores, não é? Demonstram, na verdade, que essas pessoas aqui têm uma má compreensão sobre Deus, certo? Porque mais do que qualquer teólogo, não é? Qualquer um desses que se coloquem como os pensadores da fé do mundo cristão, irmãos, isso aqui é teologia bíblica, entende? São afirmações claras, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Afirmações claras da providência de Deus, do seu poder soberano. Entende? Não é necessário forçar, por exemplo, interpretação aqui. Isso aqui é muito claro, é muito objetivo. Não há dificuldade de compreender esse texto. Então é teologia bíblica. Isso é teologia bíblica de verdade. Não é? E temos que compreender isso e glorificar a Deus, porque é o que Ana está fazendo. Ana exalta a Deus, não é? Ou seja, a soberania de Deus, o reconhecer que Deus é que providencia todas as coisas, inclusive as circunstâncias ruins, ou seja, Deus é que providencia a chuva e a escassez, a saúde e a doença, é Ele que empobrece e Ele que enriquece. É tudo o Senhor quem faz, não é? E essa verdade que Ana compreendia, porque nasceu com a sua madre cerrada, estéril, não podia ter filhos, e chorou pedindo a Deus um filho, não é? Ela podia testemunhar sobre isso. E a verdade é que ela faz isso louvando a Deus. Entende? Ela louva ao Senhor com sua soberania. Ou seja, a soberania de Deus não ofendeu essa mulher. Não ofendeu o autor desse livro. Entende? Infelizmente tem ofendido muitos cristãos hoje, que não suportam ler a Escritura e simplesmente confessar o que está escrito, mesmo que isso ultrapasse a nossa compreensão. Somos chamados para crer como discípulos de Cristo. E o que Ele nos diz em Sua palavra é a verdade, mesmo que sejamos limitados para compreender isso em sua totalidade. Confessamos, como Ana fez no registro de Samuel. Confessamos, Deus é soberano, não é? Opera sua providência. Então, continuando aqui, irmãos, estamos já caminhando para o final. A providência de Deus não causa o pecado. Isso é um ponto importante, então. O artigo 13 diz que Deus dirige tudo conforme a sua santa vontade e que nada acontece sem a sua determinação. É uma confissão que nós temos. Quer dizer, Deus seria capaz de evitar o pecado e de impedir todos os maus atos. Mas Ele não faz. Ele deixa acontecer o mal. Então Deus não é responsável pelo pecado? No nosso entendimento parece a única conclusão possível, né? Então, quando se pensa em que Deus é soberano, todo-poderoso, não é? E que providencia, e o mal existe, é imediato, a pessoa vai pensar, olha, Deus é culpado, Ele que criou o pecado, né? Mas o artigo 13 diz, contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete. Então, prestem atenção nisso. Nós confessamos o que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina? O que Ana confessou aqui? Que Deus é bom. Que Deus é santo. Que não há ninguém como Ele. Que não há outro. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele faz o que faz porque Ele é o Senhor. A criação pertence a Ele. Não é? Então vemos na Escritura que Deus é bom. E isso não pode ser tirado de forma alguma. Ele é bom. Sua bondade não pode ser negada. A Escritura não diz que Deus é o autor do pecado. Então nós confessamos que Ele é bom. Né? Mas como é possível que Deus dirija também os atos pecaminosos sem ser responsável por estes? Não somos capazes de entender isso. Isso é realmente verdade. Os juízos de Deus são insondáveis para nós. Mas ouve citando Romanos 11, verso 33. Não é? Ó, profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. São insondáveis. Nosso entendimento neste ponto, não é, alcança os seus limites. Nossa mente vai até aí. E quando a nossa mente chega nesse limite, devemos nos prostrar e adorar a Deus. Reconhecer que a Ele pertence a glória.
Isso mostra a dimensão, a distância que há entre o Todo-Poderoso Deus e nós, pequenas criaturas, dependentes de sua misericórdia. Cabe observação também sobre isso. A coerência cristã se dá na atitude de, quando as Escrituras pararmos também. Isso é ser coerente. Isso é ser um cristão coerente. A Escritura parou, paro eu também. E confesso o que ela ensina. Tentar sondar a mente de Deus é uma arrogância sem tamanho. E eu sei que muita gente faz isso. Não precisamos dessa atitude, irmãos. Deus não nos deu um livro com todas as respostas. Isso é fato, não é? Eu não fui até a Bíblia, nenhum cristão genuíno deve ir até a Bíblia pensando, ora, na Escritura Sagrada encontraremos todas as respostas. A Escritura não é um livro para isso. Ele nos deu um testemunho da sua obra gloriosa para guiar-nos na vida da aliança. Até o dia em que Cristo mesmo virá para nos buscar o que Ele mesmo revelou. Não é? Então o Senhor deu um livro para guiar o seu povo, para nos fortalecer com suas promessas, alimentando a fé da sua igreja, e não para dar resposta para tudo, para todos os questionamentos pós-modernos. Não é essa a função da Escritura. Por isso a nossa fé aceita o que a Bíblia diz, e ela diz que Deus ordena e faz sua obra muito bem e com justiça. É isso que nós devemos confessar como cristãos, mesmo quando Ele permite que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Suas atitudes não são injustas. Tudo que o Senhor faz é justo e é bom, e no fim glorificará o seu nome. Não é? No fim glorificará o seu nome. Pela fé, dizemos ao mesmo tempo duas coisas. Deus odeia homicídio, adultério, tortura, roubo, e por sua bondade Ele detesta todos os pecados. Mas Ele também tem o incompreensível poder de permitir que o mal aconteça sem que o ódio dele contra o pecado diminua. A bondade de Deus não traz limites ao seu poder, e assim como o poder dele não prejudica a sua bondade. Ou seja, o fato de Deus ser bom não limita o seu poder. Nós não conseguimos compreender como isso funciona, mas é o que está declarado na Escritura. Então nós confessamos, nós cremos. Estamos falando de Deus, irmãos. Aquele que não pode ser objeto de estudo humano. Não é? Nós não podemos estudar Deus, nós não podemos estudar Deus. Não tem como. Nós só podemos estudar a revelação que Ele dá de si mesmo. É isso que nós fazemos. Um teólogo não estuda Deus. Não tem como fazer isso. Ele estuda a revelação que Deus dá de si mesmo. Isso é diferente. A maneira de a bondade e o poder de Deus cooperarem ultrapassa nosso entendimento. Por isso o artigo 13 diz que tanto o poder como a bondade dele são incompreensíveis. Isso é a primeira coisa que nós confessamos, não é? É o primeiro artigo de nossa confissão. Nós confessamos que Deus é incompreensível. Vamos para a nossa quinta parte, então. Nossa atitude para com a providência de Deus, então. Não podemos entender que nosso bom Deus deixe acontecer coisas más. Isso ultrapassa o nosso entendimento. O artigo 13, neste ponto, fala de maneira muito cuidadosa e repetidas vezes diz que muitas obras de Deus ultrapassam o entendimento humano. O artigo não tenta explicar essa realidade. Nós não fazemos isso, irmãos. Isso é coisa muito importante. Nós não fazemos isso. Não tentamos explicar além de nossa capacidade. Muitas pessoas tentam explicar assim. Aos doentes se diz que a miséria deles não vem da mão de Deus e que Deus não tem nada a ver com essa doença. É o que alguns tentam trazer para, de alguma maneira, defender Deus de ser culpado daquilo, entende? E acabam piorando as coisas. Assim coloca-se a bondade de Deus contra o seu poder. Porém, nós, conforme diz o artigo, contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, a fim de que aprendamos somente o que Ele nos ensina em Sua palavra, sem ultrapassar estes limites. Mas também não podemos exagerar, no sentido de passivamente dizer quanto à providência de Deus. Aconteça o que acontecer. Não é?
Eu não tenho poder, eu não tenho controle sobre nada mesmo, Deus é soberano, não é? Tudo acontece de acordo com a vontade dele, então, ó, tô nem aí para nada, não é? O ensino da providência não é para nos estimular a isso, é ao contrário. A providência tem que ser, na verdade, um consolo para a nossa vida. Porque ao passo que falamos, que confessamos que Deus é todo-poderoso, soberano e que providencia, esse Deus que é assim, que se revela assim, ele promete que fará isso a nós, ao seu povo. E, na verdade, toda a humanidade prova de sua providência. Mesmo que os homens sejam ingratos, não reconheçam isso de Deus. Não é? Pois o artigo 13 também diz: mas adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Ou seja, mesmo que nem sempre entendamos a obra de Deus, nós a adoramos pela fé e confessamos que sempre se trata de justos julgamentos. Isto implica em sempre falarmos positivamente sobre a obra de Deus, como Jó, que falou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, verso 21. A última parte, então, o consolo, não é? O consolo da providência de Deus. Quase a metade do artigo 13, não é, a partir do segundo parágrafo, fala do inexprimível consolo da doutrina da providência de Deus. Quer dizer, não se trata aqui do problema da providência, mas do consolo. Sempre podemos confiar de todo o coração no nosso poderoso e bom Pai Celestial, até nas situações mais difíceis. A mão de Deus está presente em tudo, ainda que tudo seja muito confuso. Ele faz com que tudo sirva para o nosso bem. Romanos 8, verso 28, que nós todos conhecemos. Gênesis 45, verso 8. O que nós consideramos desvantagem, Deus muda em vantagem. Isso realmente é importante. Eu vou usar também agora a segunda pergunta, não é? Do dia do Senhor 10. A pergunta 10, na verdade, diz bem assim, pergunta 10. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Qual o benefício, então, de sabermos da providência de Deus? De sabermos que Ele é todo poderoso e soberano. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, e isso é uma coisa que aqueles que não creem em Deus não podem, mas nós que cremos podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Somente um Deus todo-poderoso, soberano, que pode realmente providenciar tudo e o faz, é quem pode dizer essas palavras. Nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá. Não se trata de um papo furado, então, a doutrina da providência de Deus. A igreja confessou tudo isso em épocas difíceis. Quando a igreja confessou isso, a situação não era fácil. A igreja não estava vivendo completamente em paz no mundo, todo mundo tranquilo, os cristãos vivendo a sua vida normal, sem perseguições, sem dificuldades. Não, foi debaixo de perseguição que a igreja confessou essas verdades. Os apóstolos, ao observarem uma igreja que sofria, jamais pregaram algo diferente, mas consolaram a igreja com a soberania de Deus, com as suas promessas, com a verdade. Precisamos aprender a crer no consolo de que o artigo 13 fala. Por isso, confessa-se, este ensino nos traz inexprimível consolo, quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. A doutrina da providência de Deus, então, é para a sua igreja motivo de consolo. Não é? Então, esse é o ensino de hoje, meus irmãos. Deus abençoe.